Olá, eu sou Tássio Menezes, professor de música, e nossa aula de hoje vai para os alunos do 7º ano. E nós vamos aprender a fazer um instrumento que eu chamei de vidrofone. Por que vidrofone? O vidrofone ele vem como uma alusão a esse instrumento que a gente conhece bem, chamado xilofone. O nome xilofone é porque a palavra xilo significa madeira e fone, som. É o som da madeira, algo como isso, som da madeira. Que consiste basicamente em um instrumento que são várias placas de madeira juntas, e essas placas, cada madeira vai ter um tamanho diferente, vai ter uma densidade diferente, e essa diferença nos tamanhos dessas placas vão fazer com que cada uma soe diferente. O xilofone e o vidrofone, o que eles têm em comum? Eles acabam entrando na mesma classificação de instrumento, mesmo tipo de instrumento musical, que são os idiofones. Idiofones são instrumentos que a vibração, o som que ele produz, vem da vibração do próprio instrumento, do corpo completo do instrumento. Por exemplo, eu tenho um instrumento aqui bem conhecido, que é um idiofone, que é o triângulo. O som dele é ele inteiro. Ele vibra e produz o som. E da forma como a gente manuseia, a gente vai dando variações, né, nesse tempo, nesse som. E eu tenho também aqui outro exemplo de um idiofone, que esse aqui no caso seria um metalofone. O metalofone porque as teclas dele são feitas de metal. O timbre, o som é diferente. Quanto maior a tecla, mais grave o som. Quanto menor, mais agudo é esse som, mais fino. Essa mesma lógica a gente usou, no caso, usou para construir esse vidrofone, que é basicamente o mesmo princípio do xilofone e do metalofone, só que com garrafas de vidro. E para a gente poder modificar a densidade dessa garrafa, o peso dela, para que ela vibre por completo, como um idiofone, a gente modifica o líquido, né? A água que a gente coloca dentro da garrafa. Quanto mais água a gente tiver na garrafa, mais grave fica esse som. Quanto menos água, você tem um som mais agudo. Para construir esse instrumento, no caso eu utilizei garrafas, certo? Muito parecidas. É importante que as garrafas sejam parecidas, não precisam ser iguais, mas é importante que elas sejam parecidas para que a diferença entre o som delas não fique tão grande. Então, nesse caso, utilizei essas garrafas, mais ou menos elas devem ter 750 ml cada uma, e em cada uma delas eu coloquei um volume diferente de água, sem me preocupar tanto com a afinação dessas notas que elas produzem, mas pensando bem em variar mesmo o volume de água para eu ter sons diferentes, certo? Vamos ver aqui, ó. Vou utilizar, para você em casa, quando for fazer, você pode utilizar uma colher. Eu acho que é um instrumento bem interessante para tocar isso aqui. Eu também misturei, eu não coloquei elas como uma escadinha de volumes de água. Eu coloquei de uma forma aleatória para ela fazer uma melodia divertida, uma melodia engraçada. E para encher as garrafas, né, eu utilizei um funil e fui medindo, né, a quantidade de água para sempre ficar uma quantidade diferente. E o interessante desse instrumento é que você pode modificar o som dessas garrafas sempre que você quiser. Você pode tirar a água, colocar um pouco mais. Você pode também, se achar interessante, colocar algum pigmento na água para ela ficar colorida. E isso você vai ter a criatividade de montar um instrumento da forma que você achar melhor. Lembrando que, para fazer esse instrumento, como se trata de vidro, é importante que você tenha a ajuda de um responsável, de um adulto, no manuseio dessa garrafa, que ela fique numa superfície plana, uma superfície fixa e firme, para que ela não balance e possa cair, causando um acidente.
E também é importante que você teste as garrafas, né? Se você vai utilizar garrafas diferentes das minhas, você teste antes. Veja qual é a que soa melhor, porque às vezes, dependendo do material que você utilizar, ela não vai ter um som muito claro, ela não vai ter um som muito alto ou o suficiente para agradar. No caso dessas garrafas aqui, eu limpei, tirei os rótulos, porque os adesivos, os rótulos, se ficarem colados na garrafa, atrapalham na vibração do som. Quanto mais limpa a garrafa tiver, melhor ela vai vibrar, melhor ela vai responder. Isso a gente pode dar um exemplo aqui no próprio xilofone. Se eu seguro a tecla, ela não vai ter um som legal. Mas se eu deixar ela solta, livre, limpa, ela soa bem. A mesma coisa com a garrafa. Se eu seguro a garrafa, eu posso abafar esse som. Solta. E dessa forma você vai experimentando, vai testando os sons. E esse é o desafio que eu proponho para você. Brincar com sons, inventar melodias com seu vidrofone. Depois que você construir ele, você pode fazer com mais garrafas. Aqui eu utilizei apenas 6, mas você pode fazer com muitas garrafas, você pode fazer com menos também. Vai da sua criatividade, certo? Essa foi nossa aula de hoje, ensinando a construir o vidrofone. Muito obrigado, até a próxima.